os consumidores não estão apenas preocupados com práticas sustentáveis, eles também buscam por serviços, produtos customizados. E em um mundo que está em constante evolução, os consumidores, na verdade, se tornam cada vez mais exigentes. A busca é por experiências personalizadas. Mais de 80% dos clientes esperam que produtos ou serviços se adaptem às necessidades dos clientes, dos consumidores. E é justamente sobre este assunto que a gente conversa agora com a Marina Vaz. Ela que é CEO da Escuto, uma central de relacionamento com o cliente. Marina, bem-vinda aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Um bom dia para você. Bom dia, obrigada. É isso, né, Marina? Nós, consumidores, estamos cada vez mais exigentes, né? A personalização, a gente vive num mundo hoje que ele é bombardeado com informação, com imagem, com vídeo, com conteúdo. Então, é muito fácil da gente esquecer. A gente não está retendo mais muita informação, a gente só retém aquilo que é personalizado e direcionado para nós. Então, psicólogos, estudos, neurociência, tudo já aponta isso. Que quando a gente é referida pelo próprio nome, quando a gente tem uma experiência que é pensada no que a gente tem de necessidade, a gente não esquece. Então, isso vai além da experiência do cliente, vai até assim, ao branding de uma marca como um todo. Ou seja, na prática, por exemplo, diante de toda essa inovação e tecnologia, vamos citar aqui um exemplo de sucesso para que aquele microempreendedor que está nos assistindo, para que está em casa aqui, ele possa adotar no seu modelo de negócio. Assim, eu uso muito uma coisa que a gente chama até de golpe do ego, sabe? Procura saber com quem você está falando. Mostra que você tem interesse na pessoa com quem você está falando. Isso é um recurso que serve para as grandes, para as médias, para as pequenas e para as micros, sabe? Às vezes a gente esquece aquela coisa, assim, a gente está voltando para uma coisa que era lá antiga, da Idade Média, da vendinha, se bem que não tinha vendinha na Idade Média, mas do início das cidades, onde a pessoa passava na rua e falava: bom dia, fulano, tudo bem, ciclano? Então essa é a relação agora que vai fazer a diferença para reter cliente, para você manter ele durante um longo, para adquirir novos clientes, para fazer com que as pessoas falem da sua marca na reunião de Natal da família. Ou seja, é de fato atender aí a necessidade do cliente, do consumidor, né? E claro, né, Marina, acompanhar aí todas essas novas tendências que vêm surgindo, principalmente nos últimos anos, em razão até da pandemia da Covid, né? Exato, assim, a gente está falando de uma experiência que agora é muito mais online, mas isso significa que a gente tem muito mais informação à nossa disposição, né? Então a gente consegue olhar agora quanto tempo a pessoa ficou num site, quanto tempo, que produtos ela visitou, o que ela colocou no carrinho. Isso vale para o e-commerce pequeno, isso vale para todo mundo. A gente tem muito dado, a gente tem muita informação. Então a gente precisa aprender a usar essas informações para manter o cliente, para fazer uma estratégia personalizada, para conseguir fazer com que ele se sinta visto num processo de compra e num processo de experiência com aquela marca ou com aquele produto que você está comprando. E essa estratégia personalizada, ela vale para todo o período do ano e não somente para datas comemorativas, já que estamos aí falando às vésperas de duas datas importantes, Natal e Ano Novo. Assim, eu acho que às vésperas de datas importantes, o que as pessoas precisam se preocupar é só um dimensionamento do volume de pessoas que você está esperando. Mas, de resto, precisa ser igual o ano inteiro. Então, não é só antes da pessoa entrar no seu funil de vendas. Principalmente depois que ela sair do seu funil de vendas. Ou seja, comprou, usou, está usando e principalmente na experiência de um cancelamento, por exemplo. Então, as pessoas esquecem muito disso. A pessoa quer cancelar um serviço de assinatura, essa experiência precisa ser boa também. Então, isso vale para o ano inteiro. A personalização, Marina, ela vale tanto para o físico como também para o online, né? O físico, ele ensina muito mais para o online do que o online para o físico, em se tratando de personalização. Então, eu acho que agora a gente vive um momento em que a gente precisa sentar com aquela banca de jornal que está aberta há 50 anos e conversar com aquele dono daquele estabelecimento
e ver o que ele tem de sabedoria para ensinar para a gente. Porque longevidade é uma coisa que a gente ainda não tem muito no mundo online digital, igual a gente tem no mundo físico. Então, eu acredito que a gente precisa voltar muito mais para esses negócios que já existem há muito tempo e eles são presenciais e estão ali na rua e desenvolvem relacionamento com as pessoas do bairro e descobrir como é que essas pessoas se relacionam. E esse novo perfil de consumidor é um caminho sem volta, né, Marina? Sem volta, sem volta. Você não consegue competir, Se você não personaliza, você meio que está competindo por preço. E aí sempre vai ter alguém que vai colocar o preço mais baixo do que o seu. Então, se você personaliza, você consegue elevar o seu ticket, você consegue cobrar mais caro pelo seu serviço por causa dessa personalização e você não está competindo pelo valor. Você está competindo pela experiência, você está competindo pela personalização. Então, isso é muito importante. Para a gente finalizar, Marina, rapidinho, aquela dica final para quem está em casa aí nos assistindo, para quem empreende nesse Brasil. A dica, gente, agora Natal, dimensiona bem, cuidado com excesso de pessoas, cuidado para não pecar ou ser um serviço que a pessoa está comprando online para entregar antes do Natal. Então, se preocupem muito bem com isso. Se não conseguir, fecha o site durante esse período e volta depois, porque muitas marcas podem se queimar de um jeito irremediável nesse período. Mas lembrem-se, gente, não é um bicho de 7 cabeças. Empreender envolve se relacionar com pessoas, se envolve vender. Então, isso é uma coisa que está na base de absolutamente tudo que tem de metodologia de venda por aí. Perfeito, é relacionamento, dica valiosa da Marina Vaz, CEO da Escuto. Quero aqui imensamente agradecer sua participação conosco ao vivo neste jornal, nesta edição, primeira edição do Jornal do Empreendedor. Obrigada, bom dia.